Não se estabeleça nas cidades onde o inimigo é servido de todas as maneiras, onde Deus é esquecido. Devemos fazer planos para advertir as cidades e viver fora delas, onde nossos filhos estão protegidos da influência da cidade. Vida no campo, página 31. Ouça, mais uma coisa. O tempo está próximo em que a grande cidade será visitada por juízos. Em pouco tempo, esta cidade será terrivelmente abalada. Pessoal, você pode não gostar, mas essa não é a minha mensagem. Faça planos diferentes. Saia das cidades. Se você quiser sair das cidades, quando a crise chegar, você não poderá vender sua casa. Venda-a agora e mude-se. Quando os sinais de Mateus 24 acontecerem e se tornarem mais frequentes e intensos, é hora de sair das grandes cidades. Quando os sinais de Mateus 24 se tornam flagrantes e intensos, é hora de deixar as grandes cidades. Eles estão acontecendo hoje. Vou lhe dar a citação do espírito de profecia. Diz que, quando os sinais de Mateus 24 se intensificarem, é hora de deixar as grandes cidades. Eles estão acontecendo hoje. Então, a primeira etapa, quando esses sinais acontecerem, é deixar as grandes cidades. A segunda etapa, ouça com atenção, eu vou te dar a citação e o versículo da Bíblia do Apocalipse. Quando a lei do domingo for dada, você deve deixar todas as cidades, incluindo as pequenas cidades. O que eu disse? Qual é a segunda etapa? Quando a lei do domingo for dada, você deve deixar todas as cidades. E a terceira etapa, quando o decreto de morte for dado, a crise final que a Bíblia diz que o tempo será encurtado, será breve. Quando as pragas começarem, a prova se fechará. Ouça-me. Quando as pragas começarem, a prova se fechará. É nesse momento que você corre para as montanhas e lugares solitários e isolados. E você não leva consigo o iPad. E você não leva consigo as latas de comida. Você corre. Você não volta para a casa para pegar algo. Se você quiser poupar sua vida, você corre. Porque a promessa de Deus é clara. Ele proverá. Isaías diz que água e pão serão dados. Você confia em Deus. Ele provê para Elias, e nós somos Elias nos últimos dias? Não somos. De acordo com a profecia, Ele proverá para você. Ele provê para Israel no deserto, para um grupo de pessoas no deserto. Você acha que Deus é capaz de prover para você? Espero que você me ouça clara e alto. Então, agora é a hora de se mudar. Agora, quando você ainda pode vender sua casa, ir para o campo e ter um jardim. E não exponha seus filhos à cidade. Ouça, quando sair. Eu já disse antes, saia em etapas. Primeiro, deixe as grandes cidades quando o Mateus 24 acontecer. Desastres atingirão primeiro as grandes cidades. Veja o que diz aqui. 7 testemunhos, página 82. As cidades ímpias são varridas pela destruição. Nas calamidades que estão caindo sobre as grandes cidades, Deus está nos mostrando o que em breve acontecerá a todas as cidades. Então, quando começar, deixe as grandes cidades. Agora, Lexington não é muito grande. Isso ainda está ok. E então, o que acontece a seguir? Para a crise final, corra para lugares isolados. O que é a crise final? A propósito, não espere algo espetacular. Diz que é como nos dias de Noé. As pessoas continuavam se casando, as pessoas continuavam construindo, as coisas seguem normais. Há uma crise financeira, e então acontece um acidente, e há um ataque terrorista, e então as pessoas se casam, e depois constroem outra casa. Num instante, Jesus vem. Não espere um aviso. Olá, estou vindo. Prepare-se para que eu não seja surpreendido como um ladrão. Você me segue? Ok, então, ouça com atenção. Quando você ver a abominação da desolação, as únicas instituições que são sagradas hoje são a família e o sábado. Quando você ver essas duas instituições atacadas, saiba que o fim está próximo. Agora, ouça o parágrafo como ele explica. Vou passar pelo versículo da Bíblia para o parágrafo. Não é hora agora para o povo de Deus fixar suas afeições nos tesouros do mundo.
O tempo não está longe em que, como os discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados. Assim como o cerco de Jerusalém pelos romanos foi o sinal. Para a fuga, isso significa não pegar o avião, isso significa correr. Então, ouça com atenção agora. A assunção de poder por parte da nossa nação no decreto que aplica a lei do domingo seria o sinal para nós deixarmos as cidades. Está claro para todos. Qual é a primeira etapa? Quando os eventos acontecem, deixe as grandes cidades. Qual é a segunda etapa? A lei do domingo acontece. Campo, longe de toda a cidade. Campo, tenha um jardim. Não dependa de lojas, não dependa de supermercados, não dependa de emprego. Ouça, a Bíblia diz que o dinheiro vai enferrujar, seu ouro vai enferrujar. Basicamente, em grego, significa que o dinheiro vai perder valor. Você não poderá comprar ou vender. Você não vai conseguir ir à loja. Se você não tem um jardim agora, não vai plantar um jardim depois, porque vai demorar até os vegetais crescerem e você vai morrer. E eu tenho um jardim, e se você me tratar muito bem, talvez eu deixe você comer do meu jardim. E a Judy tem um, e vários de vocês. Vocês precisam sair agora e plantar um jardim. Vocês me seguem. Se você quiser, podemos ter uma aula de jardinagem. Eu não sou o melhor, mas podemos compartilhar juntos. Você precisa viver agora. Você não poderá vender depois. Você precisa vender agora e comprar no campo, plantar um jardim, e então você ficará bem quando não puder comprar e vender, porque você terá tomates no jardim. Deus proverá pão e água. A propósito, Isaías 33, versículo 16, é o que diz. Agora ouça com atenção. Ouça com atenção. Para aqueles que obedecem a Deus, assim como Ele protegeu Elias, Ele também os protegerá e proverá alimento para eles. Apesar de haver seca no país, Elias tinha água e comida. Quando isso vai acontecer, a crise final, a última fase em que você precisa correr, quando o período de graça se fecha e o decreto de morte é dado. Você me entende? Eu não sei se você me ouviu, deixe-me dar um exemplo. Quando Ló fugiu de Sodoma, o que aconteceu com Sodoma? Depois que ele saiu, fogo. Quando a probation se fecha, você corre. O que acontece com os lugares depois que você corre? Pragas. De acordo com Apocalipse 16. Você realmente quer correr? Espero que você. Eu não tenho muito tempo para explicar. Espero que você me ouça. Então, ouça com atenção. Tempos difíceis estão diante de nós. Os juízos de Deus estão na terra. As calamidades seguem em rápida sucessão. Em breve, Deus se levantará em favor de seu povo e os protegerá. Ele os envolverá em seus braços e os protegerá de todo o mal. Esta é a promessa de Deus. Quando as pessoas sofrerem com pragas, não tenham medo. Para correr, porque assim como Deus protegeu Israel das pragas, assim Deus protegeu, você me segue. Elias, Deus cumprirá sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel. O Senhor me mostrou em uma visão, repetidamente, que isso é contrário à Bíblia. Oh, eu amo isso. Alguém me perguntou. Devemos comprar mantimentos e guardá-los em uma despensa para esse momento. Você pode mantê-los na despensa por enquanto, mas quando você correr, não vai levá-los com você. Pessoal, e se eu construir uma caverna no chão? E correr para lá e ir até eles? Escute o que diz aqui. É contrário à Bíblia fazer provisões para os nossos em tempos de crise. Se os santos tiverem comida estocada, no tempo de dificuldade, essa comida será tomada por mãos violentas. As pessoas virão atrás de você e pegarão sua comida porque não terão comida. Você realmente não quer isso. As pessoas vão te atacar, perder a cabeça e te matar por causa daquela comida. Vai ser uma loucura. Quando as pessoas estão com fome, elas se tornam como bestas. Eu vi isso na Iugoslávia durante a guerra. Eles se matavam por comida. Você não quer se expor. Você precisa viver pela fé. E se você não aprender a fé hoje, não conseguirá depois. Então ouça. Será como confiar plenamente em Deus e Ele nos sustentará. Pão e água serão providenciados. O Senhor me mostrou, ouça com atenção, que alguns de seus filhos, quando veem o preço dos alimentos subindo, compram comida no momento de necessidade.
Quando voltam para a caverna para encontrar sua comida, a comida está cheia de vermes. E o Senhor me mostrou que suas casas não servem para nada, não têm utilidade no tempo de dificuldade. As casas que eles não se desfizeram antes, aqueles que não se desfizeram de suas casas, propriedades, carros e tudo mais, antes que os problemas chegassem, quando os problemas chegaram, não conseguiram se desfazer deles. Mas aqueles que se desfizerem estarão livres. Agora ouça com atenção. Este é um difícil. Se eles segurarem suas propriedades e não consultarem o Senhor, poderão manter suas propriedades. Mas então, no momento de dificuldade, a propriedade e essas coisas virão como uma montanha e os esmagarão. Eles tentarão se livrar disso, mas será tarde demais, e eles lamentarão, dizendo que a causa estava languindo, o povo de Deus está sofrendo, e eu não fiz esforço para suprir a necessidade. Agora minha propriedade é inútil. Oh, que deixemos isso de lado para acumular tesouros no céu, pessoal. Isso vai queimar. Agora é a hora de comprar uma propriedade no campo. E se você puder, compre uma longe nas montanhas. Faça isso. E ainda viva aqui. Mas quando chegar a hora de correr, quando você ver o domingo se aproximando, é hora de vendê-la e investir no trabalho, acumulando tesouros no céu e terminando a obra. Porque depois disso, eles serão confiscados de você, e de qualquer forma, você não poderá mais vendê-los. E você não terá um lugar para ir. Agora é a hora. Eu sei que você pode não gostar disso. Eu sei que não é confortável. Então, vou explicar um pouco mais. Então, ouça com atenção. Ouça, eu gosto disso. Deus não exige que todo o seu povo se desfaça de sua propriedade, mas no momento da necessidade, Ele os ensinará o que fazer, quando vender, e por quanto vender. Ouça com atenção. Como você sabe quando vender ou não? Quando e onde comprar e para onde se mudar? Como você sabe? Ouça, muito simples. Quem disse para você sair, saia, meu povo. Quem disse quando você vê o sinal, os exércitos saem de Jerusalém? Quem disse para você fazer isso? Pastor Goya ou Jesus? Bem, se Jesus te chamou para fazer isso, você não acha que se você pedir a Ele, Senhor, eu quero obedecer, você me ajudaria? Você não acha que Ele vai te dar conselhos? Eu tenho um parágrafo a seguir que diz que se o seu povo orar, Ele lhes mostrará como fazer isso. Ele abrirá as janelas para eles. Quando você colocar isso em oração diante do Senhor e disser, Senhor, eu quero ser obediente, eu quero obedecer, eu só não sei quando, não sei onde, não sei como, não sei o que fazer. Você poderia, por favor, me deixar saber? E eu prometo que obedecerei. Quando você faz isso, Deus vai deixar claro, cristalino para você quando, como e onde. Orem sobre isso, pessoal. E eu odeio pessoas que vão aos extremos. Eu não vou me mudar. Eu fico aqui. Eles se expõem e expõem seus filhos. E as pessoas que dizem, eu me mudo agora e vou tão longe e não quero ver ninguém. Quero ter uma vida pacífica. Elas são egoístas. Devemos ser faróis. Você sabe o que é um farol? Fora da cidade. Perto da cidade. Você sabe o que isso significa? Não se mova para o topo da montanha agora. Você vai para a fase número 3, quando a prova se fecha e o decreto de morte é dado. Quando eles começarem a perseguir, é quando você corre para as montanhas. Neste momento, é a fase 1. Mateus 24 acontecendo. Neste momento, você deve sair das grandes cidades. E a orientação diz claramente, perto da cidade. O que significa perto da cidade? Há uma distância que se pode dirigir para que você possa salvar as cidades. Porque Deus tem pessoas que Ele ama na cidade. Você me acompanha? Você deve viver fora e trabalhar na cidade. Não deixe a cidade trabalhar você. Você é a cidade. Não deixe a cidade trabalhar você. Então, deixe-me dar a citação. Enquanto Deus me der poder para falar a todas as pessoas, continuarei a convocá-las a deixar as cidades e conseguir casas no campo. Cristo está à porta. Não considere uma privação quando for chamado a deixar as cidades. Os crentes que agora vivem nas cidades, em breve terão que se mudar para o campo para proteger seus filhos. Não era propósito de Deus que as pessoas ficassem aglomeradas nas cidades. Ele as colocou nos jardins. Vou seguir em frente. Existem dois extremos, pessoal.
aqueles que ficam e se expõem à perseguição e à má influência. E aqueles que se afastam e estão longe de qualquer pessoa são egoístas. E eles não salvam ninguém. Eles só querem salvar a si mesmos. Egoísmo. Isso não é o caráter de Jesus. Deve haver um equilíbrio entre os dois. Qual é o equilíbrio? Ouça com atenção. Existem muitas cidades que ainda precisam ser trabalhadas. Em cada cidade, Deus quer um memorial para Ele. O que é um memorial? É uma igreja. Os anjos do céu estão esperando para que entremos nessas cidades e testemunhemos para as cidades, porque Deus tem pessoas. Ele diz que a colheita é grande. Ele quer que salvemos a cidade. Muitos na cidade ainda estão sem luz. Aqueles que optam por tocar a trombeta da última mensagem sentirão um profundo arrependimento. Minha mensagem diz que as empresas devem ser organizadas. Procurem locais para reuniões. Há milhões que precisam ouvir a mensagem. No entanto, ouça. Chegou a hora em que Deus abrirá o caminho para que as famílias se mudem para o campo. Você vê, a questão é uma espécie de, como chamá-la, um conflito entre as duas mensagens. Trabalhar na cidade, sair da cidade. Cristo está à porta. Não considere a privação de deixar a cidade. Agora escute, saia das cidades. Muitos vão implorar para permanecer nas cidades, mas chegará o tempo em que eu desejo, quero pular, vamos pular. Não é a vontade de Deus que as pessoas se estabeleçam nas cidades. Seus filhos devem ser poupados. Escute, o Senhor deseja que seu povo saia. Eu tenho uma citação em algum lugar onde diz: não consigo encontrá-la agora, talvez eu tenha passado para sair. No entanto, venha e faça evangelismo nas cidades. Basicamente, viva fora, mas trabalhe na cidade. Você me entende? Vou te dar a citação depois que eu terminar. Portanto, devemos sair, mas ainda alcançar as cidades. Deve haver um equilíbrio entre os dois. Ore sobre isso e Deus o guiará. Ouçam, tudo o que aquela família fez em Sodoma poderia ter sido feito se vivessem a uma certa distância da cidade. Está claro? Eu encontrei a citação. O Senhor me mostrou que devemos trabalhar na cidade a partir de centros externos. As instituições devem estar do lado de fora. É importante que vivamos fora, para alertar a cidade, mas ao mesmo tempo, no final do parágrafo, viver onde possamos proteger nossos filhos da cidade. Está claro? Agora é a hora, pessoal. Jesus está voltando. Vamos terminar, Jesus está voltando.